Olá, meus amores! Estamos aqui, né, para dar início à nossa revisão de hoje. Hoje, sexta-feira, é o dia da nossa última provinha, turminha. Então, vamos se preparar para ela? Hoje, a nossa provinha é de ciências. Então, vamos dar início à nossa revisão de ciências? Em ciências, nós aprendemos sobre as boas atitudes. O que são boas atitudes? Ajudar a quem precisa é uma boa atitude. Jogar a sujeira no lixo é uma boa atitude. Fazer as atividades que a professora pedir é uma boa atitude. Lavar as mãos antes de comer é uma boa atitude e também é uma forma de higiene. Ser bom amigo também é uma boa atitude. E também respeitar a todos, aos nossos amiguinhos. Ajudar, né, aí a mamãe, os mais velhos, também, né, é uma boa atitude. Assim também como respeitar não só os amigos, mas também a todas as pessoas. Vamos falar também sobre o nosso planeta. Olha aí, gente. O nosso planeta, né, é o planeta Terra. O planeta Terra, ele tem a parte que é terra e a maior parte dele, azul, é água que existe no nosso planeta. No nosso planeta, né, existem seres vivos e elementos não vivos. O nosso planeta, ele é iluminado durante o dia pelo Sol e durante a noite pela Lua. O Sol, ela é uma estrela que tem luz própria. Já a Lua é um satélite natural da Terra. O nosso planeta Terra, gente, ele é enorme. E nós, né, moramos em um pedacinho aí que é o Brasil, que fica aí no nosso planeta Terra, é um dos continentes. Então, essa parte que é terra no nosso planeta são chamados de continentes. O nosso planeta, né, como eu falei, ele tem seres vivos e os elementos não vivos. Quais são os seres vivos? Os animais, as pessoas e as plantas, elas são seres vivos. Os seres vivos, né, eles precisam de ar para viver, precisam de alimento para viver e precisa de água também para poder viver. Senão, os seres vivos, eles não conseguem sobreviver sem ar, água e alimento. Os seres vivos, né, eles passam pelo ciclo da vida, que é nasce, crescem, se reproduzem, envelhece e morre. Esse é o ciclo da vida de todos os seres vivos. Os seres vivos, né, alguns vivem aonde? Na água, como os peixes, o tubarão. Eles são seres vivos que vivem dentro da água. E também há seres vivos que vivem fora da água, como o elefante, o leão e as pessoas, né? Nós somos seres vivos que vivemos aonde? Na Terra. E também, né, nós temos o quê? Os elementos que não têm vida. E eles são muito importantes para todos nós, os seres vivos. Como, por exemplo, a água. A água, né, ela não tem vida. Mas a gente vive sem água? As plantas vivem sem água? Os animais vivem sem água? Não. Então, a água não tem vida, mas ela é muito importante, é essencial para a vida dos seres vivos. Assim como o ar, o solo, né, que é o lugar que a gente pisa, é o lugar que a gente constrói as nossas moradias, também não tem vida, mas é muito importante para nós, os seres vivos, até para as plantinhas.
Então, existem, né, alguns elementos que não têm vida que foram construídos pelos seres humanos, como a casa. A casa, ela foi construída pelos seres humanos para quê? Para a gente se proteger do frio, da chuva, do calor do sol. Então, a casa, ela não tem vida, mas ela também é importante para os seres vivos. Então, os seres vivos construíram vários elementos que não têm vida, mas que também são importantes para nós, como os transportes, né? Os remédios, eles não têm vida, mas eles são importantes para todos os nós seres vivos. Então, os seres vivos, eles constroem elementos que não têm vida, como vários objetos também, né? Como a xícara, como o vaso de planta, não tem vida, mas é importante para os seres vivos. Nós também, né, aprendemos sobre... Deixa a tia Cris vir aqui, que a tia Cris já falou. O nosso meio ambiente. O meio ambiente é tudo que nos cerca, tá? E a gente precisa muito bem cuidar do nosso ambiente, cuidar do nosso planeta. Senão, o nosso planeta, ele vai ficar cada vez mais, doente. A poluição, que está tendo aí é devido aos maus tratos que estão fazendo com o nosso ambiente, com o nosso planeta Terra. Então, a gente deve mudar alguns hábitos e evitar, né, que o nosso planeta ele fique doente, que ele se acabe. Então, vamos ver alguns cuidados que a gente pode fazer para cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa Terra, do nosso planeta? Como, por exemplo, né, jogar sempre o lixinho dentro da lixeira. E até mesmo também fazer a reciclagem, que é a separação do lixo. Vocês, assim, ajudam a preservar o nosso meio ambiente. Como também, né, sempre plantar uma plantinha nova. Quando alguém cortar uma árvore, sempre devemos plantar outra no lugar. Que dessa maneira a gente está ajudando a proteger o nosso meio ambiente. E devemos cuidar muito bem das plantinhas, como sempre estar regando elas. De preferência, usando, né, um regador. Pois devemos também economizar a água, evitar o desperdício de água. Pois a água do nosso planeta, a maioria, é água salgada. Pois são águas que é o quê? Dos oceanos e mares. E essa água salgada não é boa para nós, os seres vivos. A gente precisa de água doce, que vem lá dos rios e lagos. Então, devemos muito preservar esse meio ambiente, ou seja, economizar a água para que ela nunca falte para a gente, tá bom? Pois a água, ela é o quê? Fonte de vida, é essencial para a nossa sobrevivência e de todos os seres vivos. Então, toda vez que você for lá, lavar as mãos, fecha a torneira, não deixa a torneira aberta todo o tempo. Quando for escovar os dentinhos, né? Fecha a torneira para poder, escovar, depois abre só para lavar a escovinha e lavar a boquinha de vocês. Quando tomar banho, né? Quando a gente for passar o sabão, desliga o chuveiro para poder passar o sabão. Depois abre para se enxaguar. Quando aí, a mamãe, o papai, ou o titio, o padrinho de vocês forem lavar o carro, peça para poder estar usando o quê? Água no balde. Evitar usar a mangueira, porque a mangueira ligada desperdiça muita água. Tá bom, turminha? Então, se cada um de nós fazer a nossa parte, nós vamos estar cuidando aí do nosso meio ambiente. Então, meus amores, em ciências, foi tudo isso que nós aprendemos. Isso mesmo. Então, lembraram de tudo? Muito bem. A tia Cris vai passar aí, no finalzinho agora, um videozinho, né, falando um pouquinho aí sobre os cuidados do meio ambiente. Então, vamos prestar atenção aí no nosso videozinho sobre o meio ambiente. O Mundinho, uma história de Ingrid Bellinghausen.
Era uma vez um mundinho que vivia num espaço que parecia nunca ter fim. Nele moravam muitos animais e muitas árvores que viviam muito felizes. Assim, o mundinho também ficava sempre contente. Gostava de ouvir a música dos pássaros e o som mágico de suas cachoeiras, de sentir o leve perfume de suas matas e doces flores, e de ver os animais brincando sem parar nas suas terras e nas suas águas. Um dia, de repente, chegou lá um outro ser, um homenzinho. Todos olharam para ele um pouco assustados, pois não o conheciam. Então o mundinho, muito amável, já foi dizendo: "Amigo, seja bem-vindo. Você pode habitar aqui conosco." O homenzinho agradeceu e ficou. Passaram-se alguns dias e chegaram outros homenzinhos para morar lá. E o mundinho era muito legal, sempre sorria para eles e os ajudava. Após alguns anos, o mundinho foi se modificando muito. Já não sorria como antes e chorava tristemente. Os homenzinhos cada vez mais tomavam conta dele, invadindo suas florestas e destruindo-as para construir coisas que achavam mais importantes. Essas coisas soltavam fumaças e sujavam seus rios e lagos. A poluição ia aumentando e não demorou muito para os animais começarem a desaparecer. Eles já não podiam mais comer, nem respirar. O mundinho, a cada dia, chorava mais. Suas lágrimas eram tantas e tão grandes que foram inundando tudo. Os homenzinhos ficaram com medo. Alguns estavam se afogando e morrendo. Daí, um deles falou para os demais: "Eu havia dito para vocês que, vivendo aqui, teríamos de trabalhar preservando-o em primeiro lugar, cuidando dele." E um outro continuou: "Não foi o que fizemos. Agora estamos sofrendo por isso." Todos, arrependidos, concordaram com ele. Assim, foram pedir desculpas ao mundinho pela falta de consciência. Só pensaram em si próprios e em seus desejos. O mundinho pensou e teve uma grande ideia. Podemos ainda nos salvar, se todos nós trabalharmos para isso. Assim, daquele dia em diante, todos unidos iniciaram um trabalho maravilhoso. Cuidar do meio ambiente e da harmonia entre todos. Então, meus amores, viram aí o videozinho? Muito bem. Então, olha, se vocês, prestaram bastante atenção aí, né, no nosso videozinho. Agora a tia Cris vai fazer algumas perguntinhas para ver se vocês, prestaram atenção mesmo. Vamos lá? Então, olha só. O nosso planeta Terra, a parte azul é o quê? É a água, muito bem. E a parte que está pintada de verde é o quê? É a parte dos continentes, é a Terra que existe no nosso planeta, muito bem. Quem é que ilumina o nosso planeta durante o dia? O Sol, que é uma estrela que tem luz própria. Quem é que ilumina a Terra durante a noite? A Lua, né? E também as estrelas, muito bem. A Lua, ela é um satélite natural da Terra. Olha aí, gente. Esses animais aí, eles são seres vivos ou elementos sem vida? Seres vivos, muito bem. E agora essa imagem aí, são seres vivos ou elementos sem vida? Elementos sem vida, muito bem, turminha. Eu quero que vocês falem aí pra tia uma boa atitude.
Muito bem! Quem falou aí, ó, ajudar quem precisa, fazer as atividades, ser educado, ser amigo, respeitar a todos. Isso aí, isso são boas atitudes, entre outras, né? Mais uma coisa, deixa eu ver aqui. O que os seres vivos precisam para viver? O que é essencial para a vida dos seres vivos? Vamos ver se vocês lembram. Muito bem. Ar, alimento e água. São 3 coisas que os seres vivos precisam, tá bom? Para sobreviver. São essencial para a vida de todos os seres vivos. Muito bem, turminha! Olha aí, esses seres vivos aí, eles vivem aonde? Na água, muito bem! E agora esses seres vivos aí, eles vivem aonde? Na terra, muito bem, turminha. Ó, tô vendo que vocês vão arrasar aí nessas avaliações, hein? Tô muito orgulhosa de vocês. Então, olha, essa foi a nossa revisão de hoje, tá? Eu sei que vocês estão, ó, preparados. E eu acredito no potencial de todos vocês, turminha. As nossas videoaulas, né, terminaram. Segunda-feira, eu espero vocês lá na nossa salinha. Isso mesmo, turminha. Nós vamos voltar a ter as nossas 4 horinhas de aula. Vocês agora irão fazer as atividades junto com a tia Cris. Não se esqueçam de todos os dias levar os livros certinhos para a nossa escola, tá bom? E vocês que não vão para a escola, vocês vão assistir a videoaula junto com a tia Cris, mas ao vivo lá na nossa escolinha. Isso mesmo, tá bom? Então se preparem também que a gente vai se encontrar todos os dias. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Um bom final de semana aí para vocês, ó, descansarem aí a cabecinha de vocês. E, ó, recarregar toda a bateria para segunda-feira a gente tá lá juntinhos, se Deus quiser. Um beijo, meus amores!